Ressurreições, a filha de Jairo. Jesus, tendo novamente passado de barco para outra margem, quando estava junto do mar, uma grande multidão de pessoas se reuniu à volta dele. E um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio a seu encontro. E, encontrando-o, lançou-se a seus pés e suplicava-lhe com grande insistência, dizendo-lhe: Tenho uma filha que está agonizando. Vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi com ele e era seguido por grande multidão de pessoas que o comprimiam. Enquanto Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: Vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temais, crede somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Chegados à casa desse chefe da sinagoga, viram um grupo confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E ao entrarem, lhes disse: Por que fazes tanto barulho e por que chorais? Esta moça não está morta, ela está apenas adormecida. E troçaram dele. Tendo feito sair todo mundo, ele tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou no local em que a menina estava deitada. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer, minha filha, levanta-te. Eu o ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois ela tinha 12 anos, e eles ficaram maravilhados e espantados. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24 e 35 a 43. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanharam com uma grande quantidade de pessoas. Quando ele estava perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva e havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, tocado de compaixão, foi em direção a ela e disse-lhe: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Então ele disse: Jovem, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo tempo, o morto se levantou, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos os que estavam presentes foram tomados de medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera espalhou-se por toda a Judéia e em todos os países ao seu redor. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. O fato de retorno à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por consequência, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam às vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem mais frequentes em um país em que não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. E em nota, ele diz o seguinte: uma prova desse costume se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e subsequentes. Ananias, tendo ouvido essas palavras, cai e entrega o Espírito. E todos os que ouviram falar disso foram tomados de grande medo. Logo, alguns jovens vieram levar seu corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Decorridas 3 horas após, sua mulher Safira, que não sabia do ocorrido, entrou. No mesmo momento, ela caiu a seus pés e entregou o Espírito. Os jovens entrando, encontraram-na morta e, levando-a, eles a enterraram ao lado do seu marido. Há, portanto, toda a probabilidade de que, nos 2 exemplos acima citados, houvesse apenas uma síncope ou letargia. Jesus mesmo disse-lhes positivamente da filha de Jairo: Esta menina não está morta, ela está apenas adormecida. Em razão do poder fluídico que Jesus possuía, não há nada de espantoso que esse fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha podido mesmo chamar ao corpo o espírito prestes a deixá-lo, enquanto o laço perispiritual não se rompera definitivamente.
Para os homens daquele tempo, que acreditavam que o indivíduo estava morto, desde que não respirasse mais, havia ressurreição, e o podiam afirmar de muita boa fé, mas havia de fato cura, e não ressurreição na acepção da palavra. E em nota ele diz: veja a Revista Espírita, ano de 1866, página 134 e seguintes, e ano de 1867, página 363 e seguintes. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não invalida de modo nenhum esse princípio. Estava, diz-se, há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Ajunta-se que ele cheirava mal, que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada a mais, visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e exala um odor de putrefação. A morte chega apenas quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que o diz. Mas como saberia? Lázaro, estando enterrado há 4 dias, ela o supunha, mas não poderia ter certeza. Capítulo 14, número 29. E em nota, ele diz o seguinte: o seguinte fato prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo abade Marin, capelão dos cárceres, para as decaídas arrependidas, encontrou-se uma jovem que suportava os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. No meio das dores, ela parecia sorrir a uma visão celeste, como Santa Teresa. Ela pedia para sofrer mais, sua carne estava em frangalhos, a gangrena ganhava seus membros. Por uma sábia previdência, os médicos tinham recomendado fazer a inumação do corpo imediatamente após a morte. Coisa estranha. Logo que deu o último suspiro, todo o processo de decomposição cessou. As exalações cadavéricas pararam. Durante 36 horas, ela ficou exposta às preces e à veneração da comunidade.